O vídeo de hoje a gente vai mostrar quais são as principais diferenças entre realista e estilizado. Então, galera, o realista é o da esquerda e o estilizado é da direita. Valeu, falou! Valeu, até a próxima. Então, falando de realista e estilizado, acho que, na real, o realista, né, tem várias coisas que se pode definir no realista, assim. E assim também como o estilizado, né? Os dois aí tem muitas coisas que definem, mas o realista acho que, falando de personagem, assim, né, cara, acho que a proporção, né, conta bastante, o Anatomia, né? tamanho, né, a anatomia, né, não só isso, né, mas, por exemplo, o tamanho das coisas, né, as proporções entre os objetos, os personagens, então, essa fitinha de couro, ela tá numa escala correta Numa que escala real. corresponde ao personagem. Eu acho que o realismo, ele tenta imitar, né, o desenho, né, o 3D realista tenta imitar o que tá Na realidade. na realidade, né, então, o real é bem isso mesmo, assim, você não tem pra onde fugir, né, se você sair Sim. fora, fazer algo que é fora do real, você já vai causar uma estranheza quando você olhar, então já não vai ser real. Então, real é real. Pronto. Você não Aham. tem muito pra onde correr, assim, né? E, e o conhecimento, né, cara, pra você fazer isso aqui tem muita coisa envolvida. Não é só anatomia, né, como você vê muita gente estudando, mas você saber, né, por exemplo, aqui nesses desenhos aqui do Chris Chris Costa. Costa, né? É um cara bem foda a propósito, mas você vê que tem uma puta noção de cabelo, espessura de cabelo, o material, né, Aham. o render, né, o PBR, né, que se pensar, né, há 10 anos, há 15 anos atrás, não existia PBR. Então, para você conseguir o nível de realismo era bem difícil, assim. Sim. Todos os Aí você detalhes. tem, aí você tem essas imagens aqui, né, tipo de evolução, assim, do que seria, porque tem uma coisa muito importante também, que o realismo quando você fala no jogo, assim, né, ele vai muito da tecnologia que você tem na mão, né? Então, se você pensar quando saiu, por exemplo, O o God of War. Kratos aqui, o God of War, cara, a tecnologia nessa época era muito restrita, assim, você não tinha muita coisa de PBR, você nem, acho que nem existia PBR, você não Aham. tinha tipos de shader de pele, de olho e tal. E aos poucos, né, isso foi evoluindo e até chegar no que é hoje, que é um nível bem realista, assim. Só que ainda tem uma questão que, meu, imagina daqui 15 anos, né? Onde é que Sim. isso vai estar, assim? Então, o realismo vai ter uma outra visão, né, lá na frente. Vai ser representado de uma forma talvez até Mais realista mais que o realismo. impressionante do que hoje. Então, exatamente. E uma coisa que define bem, acho que são as imperfeições, né, cara? Acho que as Sim, sim, as imperfeições, perfeições. Os você poros, tudo que não. conseguir, porque se você colocar também, né, os poros em qualquer lugar, você não souber separar onde é ruga, Aham. aonde é poro, aonde inicia o cabelo, aonde termina, microporo, sabe? Tudo isso, né, vai influenciando. Até os Isso eu tô pelinhos de nariz ali falando, a gente vê, cara. pelinho de nariz, né? Então, assim, eu tô falando isso de personagem, né? Aham. Mas você vê que aqui, né, nessa imagem mesmo, você não tem só personagem, tem esse óculos, tem os materiais, tem Já o entra como um vidro, prop, já. já exatamente. Então, a roupa, né? Tudo isso influencia quando você vai fazer algo realista. Ou não é, vamos dizer assim, vou fazer um personagem aqui, anatomicamente correto, e com cabelinho legal, e beleza, já tá realista. Que a roupa dele vai influenciar os objetos dele. Então, Aham. cara, acho que o realismo aí tem É, várias coisas. E também tem a estranheza, né? A gente tava comentando aí do novo que material que os caras criaram. esse material foi criado recentemente, que ele meio que absorve a A luz, né? luz, cara. Então, Fica você bem não. esquisito, né? Parece que não completou o É, render desse material aí. exatamente. E aí, se você faz uma imagem dessa aqui, né? E posta, né? Ah, terminei o render, os caras vão falar, pô, seu carro tá, vamos dizer, tá errado, né? Tá Aham. errado, assim. Mas na real, aí, tem carro assim já hoje, né? Até acho que tem a cor fosca de carro que já tem nas ruas Sim, aí, que é bem. sim. Eu me sinto meio estranho olhar num carro desse, que parece que tá mal feito, sei lá, não ajustou o roughness O corretamente, roughness, sabe? né? Aí. Então também tem essa questão, né, do realismo às vezes não ser perfeito, né? Você tem que ir para todas as vertentes, assim. Às vezes não é só assim, eu vou fazer um material que sempre tem reflexão, sempre tem sombra. Uhum, Aí os caras inventam que não tem nada disso, né? E aí é real, porque existe, né? sim. O estilizado. Então vamos listar aqui mais ou menos o realista. O que, que é as coisas mais importantes do realista? São as proporções, são a Proporções, escala com a escala real, né? Tipo, as escalas tem que estar bem próxima, né, do real. os A quantidade de detalhes, detalhes os também, né? micro detalhes, né? Micro detalhes é muito importante também.
materiais, né? O Materiais shader, também. saber diferenciar bem o que é, por exemplo, a pele do metal, Do do vidro. vidro, né? Até assim, o material da haste do óculos, do metal da haste do óculos, Sim, entendeu? são dois Então, materiais diferentes, a gente são consegue ver dois ali. materiais diferentes. Então, saber diferenciar isso também é uma parada que é difícil de fazer, saca? O dente, sabe? Ó, você tem aqui Aham. Tem até a pegar, às vezes, sujeira, tipo, da comida. e assim, a gente fala assim que só a pele que tem o SSS, mas no caso aqui o dente também é um pouco translúcido, ó. Então, Aham. você aplicaria alguma coisa nisso no dente também, né? Tem um nível ali de translucência, que às vezes você não imagina, você fala, pô, vou botar translucência no dente? Não faz sentido. Aham. Mas aí Mas quando é. você não coloca, parece que esse dente de aqueles chicletes, não é? Aham. E é isso aí, cara. Acho que o realista, ele só tem um lado, assim, o realista. Se não tiver real, não é real, entendeu? É você copiar a realidade, não tem pra Sim, onde correr. E o estilizado, acho que você já é mais livre, né? já é Tanto mais que livre. você pode fazer, né? Eu acho que se você não faz algo tão real, né, você começa a ir por estilizado, né? Uhum. E no caso, a gente até volta um pouquinho nessa lance da tecnologia, porque antigamente, como você não tinha o PBR, era bem mais difícil você conseguir o realismo. Então, muitas coisas já eram feitas estilizadas de propósito, entendeu? Para não ter aquela coisa, nossa, não tá realista. Sim, sim. Porque realmente não era o propósito. O cara fez lá, né, a primeira Dá pra ver que Lara tem Croft 10 aqui. faces aí. Exatamente. Só que assim, você já vê que tinha um olhão, né? Uma sobrancelha bocona. Sim, os caras já faziam Tinha uma proposital. proporção. Tinha uma proporção um pouco diferente. Apesar, né, do corpo dela ter ali as proporções próximas do real, né? De tamanho de braço, de perna, essas coisas. Mas ela ainda era bem estilizada, né? Sim. Comparada com hoje, pô, nem, Aham. né? Bem Nem se diferente. compara. Ele poderia ter seguido uma linha estilizada aqui. Por que não? Ter sido desenho, né? Sabe? Tipo um Um Team cartunzinho. Fortress, Sim, um Overwatch. Mas não, ele acabou indo realmente pro pro realista. real. Exatamente. E aí o estilizado você tem umas vertentes aí, né? Você pode ter um realista, mas assim, ainda assim é estilizado, né? Então você vê que a face dele tem ali os volumes aqui, mas o cabelo, né? Você vê que muda bastante, apesar de ter as direções Sim. ali. Chega a ser um realista, mas tá mais pro estilizado, né? Uhum. Até porque não tem nem poros, né? Tá bem Sim, liso, não assim, é, então não tem só aquela quantidade de shape detalhes e geral. micro detalhes que tem no realismo, mas ele segue o mesmo fluxo. É, exatamente. Aqui é a mesma coisa, né? Uma estilização aí do Android lá Do do Dragon Android. Ball. É uma outra visão, uma visão, né? Mais artística, assim. Mas ainda assim, ele tem proporções mais realistas, se você comparar com um desenho, assim, puxa um pouco mais pro real, mas ainda assim, né, segue na linha do estilizado, né? Uma referência ao Frazetta também. Então, cara, o estilizado eu acho que você é bem livre, viu, assim, de criação, assim, você pode dar uma pirada Aham. e Se criar, assim. divertir. Uma coisa que eu acho bem legal no estilizado, cara, de fazer, eu particularmente gosto bastante, é de deixar o negócio funcional, sabe? Isso também é uma coisa que impacta bastante no realista, viu? Porque dependendo do que você for fazer no realista, é importante que esse objeto seja funcional mesmo, né? Vai fazer uma máquina, ele tem que fazer sentido, né? Não adianta Aham. você, sei lá, você vai fazer um robô, Colocar, mas ele não consegue erguer o braço no máximo, sim, né? Aí, então isso vai coloca um ficar monte de estranho, peça assim. aleatória lá, o bicho não consegue fazer nada. Exatamente. Então aqui no estilizado, por exemplo, esse aqui do lado esquerdo seria o Concept, que é do Raynan Alencar, um artista bem bacana, brasileiro, inclusive. E aí aqui eu fui fazer, né, a ideia dele. Eu queria dar um funcionamento pro braço, então eu fiz por dentro, que mesmo que não apareceu aqui, mas ainda fiz aqui Aham. Pra fazer uma sentido prótese essa. ali para fazer sentido, para eu entender, né, como que isso aqui poderia se movimentar e tal. Da hora. Tem os props também, dá umas imagens que cai na questão aí, né, de proporção, de nível de detalhe. Então você vê que nesse esquerdo aqui você tem, né, a fibra da Da madeira. madeira. O outro você só tem as fibras mais grossas. Esse baúzinho Exatamente. também, eu puxei um pouco mais pro lado, dei Exatamente. uma distorção, porque eu acho que o estilizado também é legal a gente dar uma brincada com a realidade, criar umas É, proporções diferentes, tá ligado? Então tá, agora vamos pro exemplo da canequinha ali. Aí, como vocês podem e ver, aqui embaixo tem. a canequinha que é retinha se fosse na vida real, aí o cartão ela já tem um shape mais exagerado, tá ligado? Como Sim. é um shape exagerado, eu acho que é literalmente esse o jeito de dizer. Então, tipo, Sim, meio tem até que. o. Sim, diz aí. Diz aí, é que meio que foge da realidade, né, cara? É realmente pra mostrar o. Sim. Como que eu posso dizer que o cartoon não é a realidade, mas é a realidade? Foge a silhueta, né? A silhueta foge É, a bastante do silhueta. real, assim. Isso Exatamente. também é importante, cara, porque às vezes no cartoon você começa a valorizar algumas partes do modelo, né? Então, no caso aqui, ele não valorizou tanto, né? A parte da onde sai o líquido, assim, mas ele valorizou mais
a questão do corpo da caneca em si, né? Sim. Você vê que tá bem grandona, porque tem um símbolo aqui, então às vezes ele quis mostrar bem esse símbolo. Então você começa... No Cartoon você tem a opção de dar um ênfase maior, né? No caso do barril, né? Esse cadeado, por exemplo, poderia ser um baita de um cadeadão, saca? Sei lá, se você fosse pensar num jogo, quisesse dizer pro cara que é importante abrir ele, sabe? É importante quebrar, sim. Talvez o cadeado seria bem maior. Então, você consegue brincar bastante. Né? Serve como, talvez, pra avisar o player, igual você falou ali, né? Tipo, o player dá foco no cadeado ali, sei lá, até pra gameplay, né? Funciona legal. Com certeza, né? Aqui é uma coisa mais estilizadinha também, né? Você vê que você Foge tem um realista, de né? proporção. Sim, com certeza. O Cartoon aqui tá totalmente fora da proporção, mas ele funciona, né? Ele tem ali o que precisa, tá bem padrão, não tem nenhuma parte... Dá pra entender que é um hidrante. Dá pra entender que é um hidrante. Você identifica que é um hidrante. As diferenças, assim, do estilizado, assim, os pontos principais é a proporção dele, shape exagerado, sim. Quantidade de detalhe, como vocês podem ver, o hidrante ali realista do meio, que ele tem muito rust, assim, dá pra vocês verem muita variação de cor. Sim. O estilizado já não tem isso, ele é uma cor mais saturada, mais viva e não tem tanta variação. Sim, mas ainda assim você vê que ele preserva, né? Então aqui você tem aqui o desgastado aqui na borda, mas ele também tem a mesma ideia, né? Porque assim, também você tem muita coisa que vai em jogo aqui, né? Às vezes tem o clima do jogo, não sei, a época que passa, quantos anos esse hidrante estava lá parado, entendeu? Então tudo isso influencia na imagem final que você quer passar pro usuário ou na sua arte, né? Tudo isso aí vai influenciar, né? Aqui também, né, um outro exemplo de silhueta, você tem também a ponta da arma onde sai, né? Onde sai a munição, que é bem grande, né? Até em comparação com o projétil, vamos dizer que o projétil seria pequenininho aqui. Então você tem aqui bem maior do que a bala em si, né? Isso aqui seria para dar uma ênfase do quão poderosa seria essa arma aqui, né? Vamos dizer assim. E até o pegador aqui, né? Onde pega a arma também é bem exagerado, né? Quase do tamanho da arma, se você comparar com a de proporção um pouco mais real. Sim. Então, a variação do estilizado, né? É quase que infinita, assim. E também, né, no Cartoon, você tem ainda assim as proporções reais, mesmo que você vai criar algo totalmente diferente, né? Então, aqui tem o concept do cara, né, que eu usei de base, eu poderia ter feito exatamente como aqui, sem detalhe e tal, mas ainda assim achei interessante ver referências, né, do mundo real, que é bastante importante mesmo que você esteja fazendo um cartoon, tanto no caso aqui, inseto, mas também de humanoide, né, para você ver ali as proporções. E a anatomia também, né, que você vai usar, porque como ele é humanoide, ele tem estrutura humana, né. Então, no geral, o cartoon, ele sempre está conversando com um realista de alguma forma, né. Acho que isso aí é independente do que você estiver fazendo, né. É isso aí, cara. É isso aí. Deixa o feedback pra nós se vocês gostaram desse novo formato que a gente tá tentando criar assim, que é mais trocando uma ideia, tentando pegar uns tópicos diferentes pra debater assim. Beleza? Mas essa aí foi uma dúvida que um cara me mandou lá no Instagram, se não me engano, a gente respondeu aí pra todo mundo, beleza? Até o próximo vídeo, valeu! Valeu!